Em 2022, a imagem de uma idosa de 92 anos viralizou na internet. Essa austríaca passou os últimos 40 anos passando protetor solar no rosto, mas nunca passava no pescoço. E aí, ao colocar essa foto na internet, chamou a atenção das pessoas o efeito protetor que o filtro solar tinha sobre o rosto dela. Se vocês perceberem, o rosto dela, embora de 92 anos, ainda continua muito liso e limpo. Mas quando você repara na pele do pescoço, que, gente, é a mesma continuação da pele do rosto, tá toda manchada, enrugada, mostrando como se ela tivesse muito mais idade. O cuidado com a pele é algo imprescindível que a gente precisa ter todos os dias. E também entender como a pele funciona é algo fundamental para que a gente tenha uma qualidade de saúde top. E se você quer entender um pouco mais sobre esse mundo bonito e moreno da pele, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência do Papel e te convido para pegar um bronze comigo. Vem! Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciências do Papel com o nosso querido Prof. Jonas. E a gente vai dar prosseguimento a essa nossa playlist de corpo humano, dando uma ênfase agora na parte da pele. Prof, é tão importante assim, eu garanto a vocês que depois de hoje, você nunca mais vai olhar para sua pele do mesmo modo. Se você viu a introdução aqui da nossa aula, você percebe quando o entendimento correto sobre a pele pode poupar você de ter algum constrangimento e até ter uma saúde muito melhor. Para você ter uma noção, quando a gente fala de pele, eu estou falando de uma parte do seu corpo que, pro ponto de vista clínico, é super importante. Tem um monte de doenças que você pode já começar a se preocupar pelos sinais que aparecem na pele. Por exemplo, um sinal de icterícia, que é quando a pele começa a ficar amarelada. O que é isso, prof? Muitas vezes o seu fígado, quando ele não funciona adequadamente, uma substância chamada bile, ela pode vazar para o sangue e deixar sua pele marcada, deixando que você fique com essa coloração mais amarelada. Olha só, isso também pode acabar vazando até para os seus olhos, deixando eles com essa cor mais amarelada, né? Parece um olhar de um demônio, pois é, mas isso aí é uma pessoa com icterícia. Outro que eu acho que dispensa comentários é a própria questão dos sinais que aparecem na sua pele. Então, se você tem um sinal que ele tem bordas irregulares, como esses daqui, ou, por exemplo, muitas colorações no mesmo canto, perceba, você tem uma coloração escura, uma marrom mais clara, outra, ou seja, ele é irregular não só nas bordas, mas na coloração, na textura. Isso é um forte indício de que aquele sinal seja um melanoma, um câncer de pele. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, por ano, são aproximadamente 8.450 novos casos. E a gente, infelizmente, vê aí que é quase que pareado entre homens e mulheres, com quase 2.000 mortes por ano. Uma pena. E é um dos cânceres mais agressivos e que você consegue diagnosticar tão fácil, simplesmente olhando para sua pele. Mas, prof, então, para falar da pele, o que a gente tem que entender? Basicamente, ela corresponde a 16% do peso de um adulto. Então, se você pensar, por exemplo, num homem de 100 quilos, 16 quilos dele é só de pele. Olha só, é de longe o maior órgão do seu corpo. De longe. Ele pode até não ser, dependendo do caso, né, o mais pesado, mas ele é de longe, o maior órgão que a gente tem. E aí, em segundo lugar, viria o fígado, por exemplo. O que mais que a gente sabe? Praticamente uma barreira natural que todo mundo tem para se proteger. Como é que é isso, prof? Pessoal, essa proteção, ela nos ajuda a, por exemplo, prevenir a insolação. Quando você passa muito tempo exposto ao sol, sua camada de pele vai proteger você daquela radiação, ter um ataque, uma ação muito mais direta do que seria se você não tivesse uma pele. Uma outra coisa, te protege contra patógenos, pessoal. Muitos vírus, bactérias, fungos, protozoários, eles não conseguem, às vezes, causar um mal maior a você, porque eles não conseguem passar aqui pela pele. Eu lembro de um caso, por exemplo, de uma moça que estava em um veículo e ela sofreu um atentado, né, por parte de um homem que acabou liberando fluido masculino ali no pescoço dela. Na hora que isso aconteceu, o que é que todo mundo se preocupa, né? O risco de AIDS. E como a pele dela estava íntegra, então isso diminuiu bastante os riscos, né, que ela acabou sendo exposta ali. Outra coisa, a tua pele ajuda muito a evitar a desidratação. Como ela tem uma camadazinha que a gente vai ver que ela é impermeável, isso ajuda você a evitar a perca de água para o ambiente. Além disso, a questão de homeotermia. Prof, como é que é isso? A gente, como mamífero, tem pelo. E isso ajuda a manter a nossa temperatura constante. Se você for para o deserto do Saara ou se você for para o Polo Norte,
durante um tempo. A sua temperatura ela vai lutar para continuar constante ali com seus 36, 36,5. Isso por causa da sua pele ali também ajudando a manter. Tem outras características, a gente também é conhecido como seres endotérmicos, então a gente gera calor de dentro para fora para conseguir manter isso constante. O que mais? Então, o que compõe uma pele? Quando a gente fala disso, todo mundo só lembra de epiderme, né, da parte de cima. E aqui eu quero fazer uma correção com vocês. Pele não é somente epiderme. Pele é o conjunto dessas três coisas. Epiderme mais derme mais hipoderme. Epiderme é essa parte mais externa, a derme é a parte do meio que dá o recheio e a hipoderme é aquela parte mais funda. Alguns autores nem consideram como pele mesmo, mas para aqui para nossa aula, por critério de didática, a gente considera, tá? E juntamente da pele, você vai ter o que a gente chama dos seus anexos. Sua pele não é somente pele, não é tipo algo liso. Tem coisas ali associadas. Uma delas, o pelo, as glândulas sudoríparas, a questão da glândula sebácea, o folículo piloso, que é quem produz o pelo, e por aí vai. Então, sua pele, além das três camadas, ela tem essas estruturas ali para dar um suporte para ti. Então, vamos começar falando da epiderme. Então, basicamente, quando a gente olha para a epiderme, você vai ver várias camadas de célula. Então, repara aqui no meu desenho lindo. Pessoal, isso aqui é a epiderme, que é a parte mais externa, e cada fileira dessa é uma fileira de célula. Então, você vê várias fileiras, uma em cima da outra, como se fosse um muro, várias camadas, pá, 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 pá. Isso é bom porque quanto mais célula, mais protegido você fica. Essas imagens aqui são imagens de microscópio. E prof. Essa camada roxa aqui, a gente bota um corante para ficar mais fácil, tá? De enxergar. Essa camada roxinha aqui é a sua epiderme. Olha aqui, ó, várias células formando camadas, como se fosse um muro. Você pode ter uma parte mais grossa ou uma partezinha mais fina, mas você tem. Que massa, prof. Mas o que é essa pasta aqui gigante? Ou essa pasta aqui fininha? Isso aqui é a queratina. Lembra que eu te falei que ela ajuda você evitar a perca d'água, porque ela é impermeável? Então, a queratina, ela tem essa espessura para ajudar você a perder pouca água. Mas, prof, eu tô vendo que ela tá toda furada. Pois é, isso aqui é para que você consiga transpirar. Já que a queratina ela é impermeável, como é que a água do suor sai, né? Então, tá aí a explicação para você por esses poros bem bonitinhos. Logicamente, a gente tem que lembrar que na epiderme você tem uma alta renovação celular. Se você fizer isso aqui, ó, você já levou um monte de célula. Sério, próprio, sério. Se você fizer esse movimento, você já arrancou aqui um bocado que estava aqui na superfície. Quanto mais na superfície, mais velhinha, mais antiga. A gente sabe também que é um tecido que ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos. E aí fica aquela dúvida, peraí, mas se não tem vaso sanguíneo, como é que ele se alimenta? A gente vê já já. Mas para mim, na epiderme, a coisa mais importante para você que está aí assistindo essa aula é a presença dessa célula aqui, ó, dos melanócitos. Tudo isso aqui azulzinho são células da epiderme, não lembra? Que parece um muro. Aqui por baixo, eu sei que parece uma lula, né? Parece um polvo, mas é o melanócito. É uma célula que ela tem como se fosse tentáculos. E esses tentáculos, olha que interessante, eles vão levando algo muito bonitinho ali dentro, que seria a melanina. Prof, então melanócito produz a melanina? Exato. Melanina não serve só para deixar você mais moreno, mais bonito, mais charmoso. A melanina, ela te ajuda a outras coisas. Mas antes, segura um pouquinho. Vamos supor que você quer pegar uma coisinha. Prof, eu quero ficar assim mais moreno, mais top, mais bonitão. O que é que eu faço? Primeira coisa, caso você não saiba, é a radiação ultravioleta que escurece a melanina. Então, quando você quer ficar bronzeado, o melhor local para você fazer isso é ficar exposto ao sol, por exemplo, numa praia. Então, quando você está lá na praia, aquela radiação que está pegando na sua melanina vai fazer com que ela fique mais escura. Bacana, né? O que mais, prof? Ela também vai estimular os melanócitos a produzir mais melanina. É por isso que é comum pessoas, principalmente pardas e morenas, quando voltam da praia, voltarem mais pardas ou mais morenas, né? Deu aquela escurecida bacana, aquele bronzeado bonito. Já é mais difícil de ver isso em pessoas mais branquinhas, porque como ela tem menos melanina, normalmente o cara volta mais vermelho do que moreno. O que mais, prof? A vitamina A ajuda muito nesse processo. Se você consumir vitamina A pelo menos 7 dias antes de ir para a praia, por exemplo, na cenoura, na abóbora, nesses alimentos que são ricos em vitamina A, por exemplo, laranja também tem, isso vai ajudar bastante vocês a pegarem uma coisinha, porque a vitamina A, ela ajuda nesse processo aí da produção de melanina. E, logicamente, a gente vê aqui a importância
dela. Por quê, prof? Ela não é importante somente para me deixar mais moreno. Pessoal, a melanina, ela funciona para te proteger da radiação. Então, olha, imagine que aqui está a sua célula e cada bolinha dessa é um núcleo. Lá vem a radiação ultravioleta. Se essa radiação pegar no seu DNA, você tem sérios riscos de sofrer uma mutação. Muito, muito, muito mesmo. O que mais, prof? Se você reparar, em pessoas que têm mais melanina, pessoas de pele escura, você tem mais proteção. Em pessoas de pele clara, olha só, como tem menos melanina, a radiação chega com mais facilidade. E em pessoas que sofrem de albinismo, ou seja, que não produzem melanina, elas estão praticamente desprotegidas. Não é à toa que você vê essas pessoas elas usando normalmente roupas de manga longa, manga comprida, para ficar protegidas. Então olha só, melanina não é só para te deixar mais bonito ou mais bonita. É para te proteger contra a radiação. Ela vai funcionar literalmente como um filtro solar pra gente. Massa, né, prof? Que mais? E aí a gente vai chegando na derme. A derme é essa parte que fica no meio entre a epiderme e a hipoderme. Que seria essa parte aqui, que seria a parte mais grossa da nossa pele. E o que a gente sabe, né? Ela é riquíssima em colágeno. Isso ajuda a dar uma elasticidade. Se você pegar a sua pele e puxar, você consegue ver que ela estica um pouquinho. Isso aqui é por causa do colágeno. Só que tem algumas pessoas, como esse artista aí que eu mostrei para vocês na foto, ele tem uma mutação em que o colágeno dele não funciona adequadamente. Então ele consegue esticar a pele como se fosse um chiclete. É bem engraçado. Em alguns vídeos dele, ele consegue puxar essa pele do pescoço e puxar até mais ou menos aqui na altura dos olhos, cobrindo quase toda a face. Já pensou? Quando ele tiver com frio, então não precisa nem botar um gorro, né? Só puxar a pele aqui para perto dos olhos. Olhando aqui, pra galera que acompanha o comediante, ele lembra muito o Léo Lins, né? Então seria o Léo Lins com uma mutação na sua derme. Por falar nisso, olha só, ela é muito vascularizada. Lembra que eu tinha dito pra vocês que a epiderme não tem vasos? Então como é que ela se alimenta? Olha aqui pra minha imagem. Pessoal, aqui você tem um monte de vaso sanguíneo. Olha que bonito, ó. Tudo isso aqui vermelhinho é vaso sanguíneo. Esse sangue que tá chegando aqui na derme, ele pode levar os nutrientes para a epiderme, para a parte de cima. E assim a epiderme ela consegue se alimentar. Porque se não fosse por isso também, ela morria de fome. O que mais, prof? E se você tem curiosidade para entender por que na tatuagem você aplica e ela não sai para sempre, o que acontece? Quando a tatuagem é aplicada, ela não é colocada aqui na superfície, na epiderme. A tatuagem ela é colocada na derme, na parte de dentro. É por isso que você não perde, porque olha, a epiderme, a cada 30 dias, você tá com uma pele nova. Passou 30, pele nova. Na derme não é assim não. A derme ela tem uma consistência, né, uma manutenção, uma estabilidade bem maior. Então quando você coloca a tatuagem, vai ficar aí pra sempre por causa disso, ó. O que ela pode fazer é tipo perder um pouco da coloração, ficar mais clarinha com o passar do tempo, mas aqui dá pra entender o porquê. E aí a gente chega na hipoderme, pessoal. Se a epiderme é a parte mais externa, ó, epi, externo, a derme, derme no meio, a hipo vem de baixo, é a mais basal, tá? É a mais escondidinha que a gente tem, que normalmente essa camada mais profunda, ela é rica em gordura. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala em gordura, né? Você está falando de quê? De uma camada que se esconde debaixo da sua pele. Olha que legal. Então, quando vocês vão, por exemplo, ganhando peso, quando as pessoas elas vão engordando, o que está acontecendo, prof? Está acumulando gordura aqui, ó, na parte de baixo da pele. E aí, dependendo do local, se a gordura é na pele, você vai perceber uma coisa. Ela é mais fácil de perder. Porque você faz um exercíciozinho, faz uma dieta e ela sai mais fácil. Agora, as gorduras que ficam ali, mais em contato com víscera, com órgão, essas são mais difíceis de você perder. Sério? Muito. Muito mais difíceis de perder. E aí, prof, como é que ela é feita? Pessoal, isso aqui é uma célula que a gente chama de adipócito e ela tá cheia de gordura. Toda vez que você vai ganhando peso, vai brotando uma outra célula dessa e se enche de gordura. Quando uma pessoa faz dieta, olha que interessante. A gordura sai, mas a célula fica. É por isso que pessoas que perdem peso através de exercício e dieta podem engordar com tanta facilidade, porque a célula tá vazia, mas ainda tá lá. Na lipoaspiração já é o contrário. Na lipo você puxa a gordura e leva a célula junto. Então isso ajuda você a demorar para ganhar peso novamente. Então, e ajuda também com isolante térmico. Então, animais que vivem em lugares muito frios, eles precisam dessa camada de gordura para esquentar. E você também. Pessoas que normalmente são mais fortinhas, mais cheinhas,
elas têm uma maior resistência ao frio do que pessoas mais magrinhas, né? Às vezes com pouco calor, o camarada já tá ali suando e o camarada com frio tá normal. Ou com o magrinho tá normal. Só que no frio, meu amigo, o magrinho tá se batendo todinho e o camarada mais fortinho tá lá, resistente, resistência, meu amigo. E a gente vem aqui nessa parte final para entender esses anexos cutâneos da pele. Olha só, a gente viu que basicamente temos 3, aliás 4, né? A glândula sebácea, a glândula sudorípara, o pelo e o folículo piloso, que basicamente é uma coisa só. Então vamos entender como é que funciona isso daqui. Quando a gente fala de anexos, olha só, você lembra do filme do Homem-Aranha, vai lembrar que quando o Dr. Holland ele tem aquele sentido aranha ativado, os pelinhos levantam. Isso acontece porque vocês, assim como eu, a gente tem um músculozinho aqui dentro da pele chamado músculo eretor do pelo. Ele contrai, aí o pelinho, fica em pé. Para nós seres humanos, isso não tem tanta utilidade. Mas a ideia é que o pelinho levantado, ele ajudasse a reter calor. Mas, por exemplo, em animais como gatos, e quando eles querem brigar para parecer que são maiores, eles contraem o pelo, e o pelo sobe, isso aí ele vai de forma voluntária. Prof, para que é que serve? Ele tem função sensorial. Quando você toca no seu pelo, você nem precisa tocar na pele diretamente. Só tocar no pelo você sente que tem alguma coisa encostando. Então, ele tem essa função sensorial que está ali na base para você sentir as coisas. O que mais, prof? E também você vai ter a formação de unha na sua mão. Gente, unha é queratina, tá? É simplesmente a queratina em continuação. Aqui do dedo para frente. A unha vai ter essa importância para proteger a carne do dedo. E no nosso caso, a gente não é um bicho de caça, mas para outros animais ajuda na captura, né? Que é a formação das garras. Outra, a glândula sebácea. Meninos, olha que massa. Você tá vendo que a pele dessa moça tá bem oleosa. O que é que tá acontecendo? Grudado no folículo piloso, tem uma glândula que ela produz como se fosse um óleo, um sebo. Esse óleozinho, ele cai aqui no pelo e se derrama aqui por cima da pele. Pessoas que produzem em alta quantidade, elas vão ter esse aspecto mais oleoso, né? Não somente no rosto, mas também no cabelo. O que é que chama a atenção aqui é importante. Essas glândulas, elas ficam muito mais ativas na puberdade. Na puberdade, vocês vão produzir hormônios sexuais que têm caráter de lipídio, de gordura. E aí, meu amigo, você pega e produzir. E aí você tem o famoso problema, né? Quando você produz muita, é bom que ela ajuda a impermeabilizar a pele. Mas daqui a um tempo isso fica muito oleoso. E acaba levando a um outro problema, que é a formação das acnes ou das espinhas. O que é que acontece? Normalmente, você tem aqui esse pelinho, ele acaba se enchendo de lipídio e ele pode acabar entupindo. Na hora que ele se entope, o que é que acontece? Bactérias vão infectar aquele local, vão começar a comer aquela gordura, vai inflamar, vai doer, e aí vai formar aquele carocinho que vocês estão acostumados, que aparece e fica com aquela pontinha amarela que você fica doido para estourar. Aquilo ali é a acne ou a espinha, tá? Foi porque uma glândula sebácea produziu tanto, o poro acabou fechando, entupiu, e aí acabou inflamando. E o que mais, prof? A gente vai chegar aqui no último pedaço, que é o das glândulas sudoríparas, que elas ajudam nessa produção do suor. Essa imagem, ela é riquíssima para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Isso aqui é a digital de um dedo, ó. Cada gotinha dessa é um poro pelo qual está saindo o suor. Vocês, assim como eu, assim como qualquer mamífero, a gente está produzindo o suor para quê, prof? Para que através desse suor a gente consiga controlar a temperatura. Quando você começa a ficar muito quente, com muito calor, a tendência é produzir água através do suor. Esse suor, ele evapora, levando o calor junto. Olha que massa, né? Muito facinho. Além disso, você pode também acabar perdendo sais nesse suor. Então, basicamente, ele evapora e leva. Também é um outro fator do nervosismo. Normalmente, quando você fica nervoso, numa situação de estresse, o seu corpo já quer preparar você para uma luta ou para fugir, algo que vai exigir que o corpo se esquente, você começa a transpirar. Tanto que quem fica nervoso é muito comum as mãos ficarem encharcadas. Ou, por exemplo, no meu caso, eu quando fico nervoso, minhas costas são o primeiro ponto que você vê que fica molhado. Fica muito, muito, muito suado. Se você curtiu essa aula, não deixe de dar aquele like maroto, compartilha aí com um amigo para chegar mais longe, olha a proteção, usa filtro solar, deixa aquele comentário massa aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações e até a próxima. Valeu!